Existe um medo silencioso que quase ninguém admite que ele existe. Não é o medo de estar feia, fora de forma, de não estar na moda. É o medo de parecer cafona. Porque quando alguém diz que algo é cafona, não tá querendo dizer que aquilo é feio. Está dizendo que você não entendeu um código social. E talvez por isso que tem alguma coisa estranha acontecendo nos dias de hoje que com certeza você observou. Cada vez mais as pessoas preferem estar básicas do que com risco de parecerem exageradas. A pergunta que fica é: por que parecer cool virou uma necessidade social tão grande? Porque estilo nunca foi sobre roupa. Estilo sempre foi sobre posicionamento social. Meus amores, a moda tá longe de ser futilidade. E se você gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo de moda inteligente, esse vídeo é pra você. Eu posso te garantir que se você colar comigo até o final, você sairá muito mais rico do que entrou. Eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Então bora lá falar de moda inteligente comigo! Toda a sociedade funciona através de códigos invisíveis. Eles dizem quem é elegante, sofisticado, vulgar, exagerado. E o problema grande é que ninguém entrega um manual do que você deve ser, mas todo mundo te julga do que você é. E é por isso que esse medo de ser cafona, de parecer cafona, é tão grande. Porque ele não é um medo estético, tá? Ele é um medo social de ser excluído de algo que você gostaria de pertencer. Durante milhares de anos, ser excluído do grupo simbolizava literalmente não sobreviver. E o nosso cérebro ainda reage da mesma forma. Ser cafona, gente, em certo nível, psicológico, é ser considerado fora do grupo e ninguém quer não sobreviver. O sociólogo francês Pierre Bourdieu explicou algo muito poderoso em 79 no livro Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Ele demonstrou que o gosto nunca foi apenas gosto. O gosto é uma ferramenta de distinção social. Ou seja, o que você veste, come, ouve e consome, tudo isso comunica onde você está na hierarquia social. As elites, por exemplo, sempre usaram o gosto como forma de diferenciação. Quando algo começa a se popularizar, o que a elite faz? Se distancia. Deixa de ser considerado sofisticado. E isso explica algo muito curioso. O que é considerado elegante, descolado, é quase sempre aquilo que a maioria ainda não entendeu, que não teve nem a oportunidade de ter acesso. Daí você já se perguntou aí na sua casa de onde veio esse termo cafona, de chamar as pessoas de cafona? Pouca gente sabe, mas o conceito de cafona tem uma história, tá? Na Europa, no século XIX, surgiu um termo muito importante para entender isso, que é Kitsch. A palavra surgiu na Alemanha. Quem for alemão, não julgo meu alemão, tá? Que eu ouvi várias vezes ali no tradutor, então coloca aqui embaixo como que fala. Para descrever arte barata que imitava a arte sofisticada, ou seja, objetos que tentavam parecer refinados, mas eram considerados cópias vulgares da elite cultural. Então o que isso resume? Que o problema ele nunca foi o objeto em si. O problema é quem que usava aquele objeto. Quando algo era exclusivo e começava a se popularizar, ele perdia valor simbólico, e até hoje é assim, né? E é nesse momento que isso passa a ser chamado de cafona. Então basicamente cafona é algo que está fora do que a elite consome. E agora, entendendo a base dessa nomenclatura, da história do termo, a gente se pergunta muito, né? Por que ser cool virou capital social? Mas que é capital social? Vou deixar aqui nos cards, tem um vídeo só falando disso. Gente, hoje você ser cool é uma moeda invisível, é um poder que você tem muito grande. Porque não é apenas sobre a sua roupa, tá? Porque ser descolado não é sobre uma roupa em si. É sobre o seu repertório cultural. Uma pessoa que é considerada cool, descolada, ela tem códigos muito específicos que acabam ali sendo uma linguagem dela. Então ela parece atual, informada, conectada com o momento cultural, e isso cria algo que sociólogos chamam de capital simbólico. Capital simbólico, basicamente, é quando algo não tem um valor financeiro, mas gera status social. Então, qual que é o resumo no português claro? Ser descolado, gente, é aquela pessoa que parece totalmente atual. É como se fosse algo que todo mundo gostaria de ser. Então, vamos falar comigo, por exemplo. Eu uso a bolsa do momento, a clutch que eu lancei. Ela usa um oclão, ela consegue trazer o vintage com o novo, consegue ter personalidade, só que tudo é muito atual, mostra muito um repertório cultural. Então, quando uma pessoa, ela passa a ser a figura mais desejada entre o meio dela, isso dá um poder muito grande, né? Dá status social. E, gente, todo mundo quer status social.
porque dinheiro é uma coisa que é difícil de ter, é difícil. Mas quantas pessoas ricas você não conhece que ficam o tempo inteiro se encaixando, tentando, na verdade, se encaixar em lugares que elas nunca pertencerão. Por quê? Status é diferente de dinheiro. Claro que dinheiro ajuda muito nessa corrida. Você ter um repertório cultural, você ter acesso às coisas, você estar estudando arte, atualizado, isso te ajuda demais. Isso tudo é através do dinheiro, mas dinheiro não é igual a status. Ele compra status, mas não é a mesma coisa. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Só que teve um ponto que acabou sendo um gatilho, que acabou intensificando mais esses termos de estar dentro de um grupo ou não, de ser cafona ou descolado, que é a internet. Antes da internet, os códigos eles eram mais locais. Então as pessoas observavam o que acontecia nos seus bairros, nas suas cidades, no máximo ali nos seus países. O nosso nem dá, né? Porque é gigante, mas países menores têm ali um comportamento um pouco mais parecido. E hoje, diferentemente do que era antes, que era algo local, menor, é global. Então todo mundo tem o mesmo comportamento no mesmo tempo. Eu já até trouxe pra vocês muito sobre a morte das temporadas, né? A gente não vê mais temporada de moda, por exemplo, de verão com apenas roupas de verão ou só cores de verão. Por quê? Porque o mundo tá globalizado. A internet globalizou o mundo. Então o que a gente vê hoje na passarela, você não quer esperar um ano pra chegar na sua loja, demora 6 meses pra loja deles. Você quer estar com os mesmos itens no mesmo momento. Então acabaram as temporadas, tá? Então, dito isso, o que acontece em Seul, Nova York, Copenhague, Milão, São Paulo, tem que acontecer na mesma hora. Não tem como esperar vir ou ter um movimento de chegada. Segundo o relatório Data Reportal 2024, as pessoas passam em média 2 horas e 23 minutos por dia nas redes sociais. Isso, gente, a gente tá falando de 2024, já estamos em 2026, tá? É o último dado concreto que eu achei, mas tem que pensar que as pessoas passam muito mais. Ainda mais o brasileiro, que é a pessoa mais cronicamente online, né? O brasileiro fica muito tempo nas redes sociais. Então, o que isso significa? Que estamos constantemente expostos a referências de estilo. Pensa um pouco no seu comportamento aí na sua casa. O que você faz quando você quer fazer uma compra, ou você quer mudar o seu look, ou você quer trazer uma nova estética pra você? Você acessa as redes sociais, né? Eu, por exemplo, eu olho referências no Pinterest, dou uma pesquisada das meninas que eu admiro no Instagram, dou uma olhada no TikTok pra ver se eu vejo alguma coisa mais fresh. Por quê? Porque as minhas estéticas, elas são muito bem estabelecidas. Eu tenho a mesma estética há muitos anos. E eu tenho algumas referências visuais que acabam me ajudando e aumentando o meu repertório de looks em si. Mas claro que, como qualquer pessoa de moda, você deve fazer, tá, gente? Não só se baseie em looks alheios. Você tem que tirar referências das cores da natureza. Veja quais são as cores das flores que elas estão juntas ali, que com certeza elas vão ficar muito bem equilibradas no seu look. Você tem que olhar pra sua cidade. Tudo me inspira, gente. Um carro passando, um teatro, um museu, umas pessoas que eu não conheço. Tudo inspira. Então a gente tem que estar o tempo inteiro procurando sobre repertório. Também tem vídeo aqui no canal. Por quê? Porque a gente tá o tempo inteiro tendo acesso a repertório. Só que o que acontece na internet, você não tem só acesso. Você também mostra o seu repertório. Então o que você é exposto e começa a se comparar? Pessoas mais bonitas que você, mais ricas que você, mais estilosas que você, mais atualizadas que você. Então o que acontece? Além de você estar tentando ter uma referência, você também é referência para os outros. E você mostra através dos seus conteúdos, das suas redes sociais, o quanto de repertório você tem. Então o que isso te julga também? O seu status social. Mas antes continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, tendência de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar aqui embaixo. Já comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já dá muitos hypes pra ajudar esse canal a alavancar. E claro, já se inscreve toda segunda, quarta e sexta, saem vídeos novos e eu tenho certeza absoluta que você vai amar ter informação antes de todo mundo. Já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda e também já coloque esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. Bora lá continuar! E olhando o quanto isso é grande e importante para o ser humano, você concorda que isso cria uma pressão estética permanente? Que todo mundo fica ali naquela pressão constante? E o que acontece conosco? A gente tem medo de errar. Por quê? Errar hoje na internet virou o código mais visível que você tem. Quando você erra, as pessoas veem. Quando você usa um look que não tem likes, você se sente afetado, você se sente fora. Por quê? Porque estamos sendo julgados o tempo inteiro. A gente não só julga, mas também somos julgados. E aí vem esse capítulo que eu chamei de Paradoxo do Cool, que é um detalhe muito curioso sobre essas pessoas que são consideradas descoladas, né? Essas pessoas, tem até um vídeo muito legal, gente, são 30 dicas de que eu aprendi no 30 anos sobre as It Girls, vou deixar nos cards também, que basicamente, nesse vídeo eu falo como essas pessoas descoladas, elas parecem naturais, relaxadas, seguras. Por quê? Porque naturalidade é igual a poder. Você já viu alguma menina que você segue no Instagram, ou alguma pessoa que tem muito dinheiro e ela vai, usa aquele look pós-desfile, pós-passarela, que tá inteira da mesma marca,
tá inteira lá, não parece que ela tá tentando? Não parece que ela tá tentando comprar esse status? Diferentemente daquela mulher que todo mundo conhece, aquela mulher descolada que você olha um vídeo dela, uma foto, e ela fala, olha gente, isso aqui eu comprei por $5, por R$5, e eu fiz isso com aquilo. Não parece que a pessoa é naturalmente ela? Você entende como algo genuíno é muito mais potente do que algo caricato? Por quê? Porque isso acaba sugerindo que aquela pessoa ela domina esse código social muito naturalmente, que ela não precisa demonstrar esforço, isso é algo dela. Claro, isso aparenta, mas ninguém vê o background de ninguém, né? Tanto que eu não gosto nunca de comparar a minha vida, que eu sei as minhas batalhas, que eu sei minhas dores, eu sei o quanto eu sofro pra estar aqui hoje, e eu não consigo comparar com uma pessoa que eu vejo no Instagram lá, belérrima, no feed. A gente nunca pode comparar o nosso backstage com a vida da pessoa do Instagram. Com o look, gente, com o nosso estilo, é a mesma coisa. Não dá pra você olhar pra uma pessoa e falar assim, nossa, gente, ela é genuinamente descolada sozinha. Às vezes ela tem um stylist por trás, às vezes ela é filha de uma stylist, às vezes ela tem muito acesso, sempre gostou. Então ninguém mostra ali a verdade, mas tá sempre todo mundo atrás de repertório. Só que olha o paradoxo, o quanto ele é curioso. Quanto mais uma pessoa tenta parecer cool, descolado, menos ela parece. É engraçado, né? Tanto que se vocês observarem, tudo que é cafona volta pra moda. Claro que hoje nós temos um repertório, a gente tem uma curadoria muito mais legal, as coisas vêm muito mais modernas do que vinham antes. Mas pode observar, gente, anel de dedinho, animal print, logomania, sandália plataforma, crocs, várias coisas que eram muito consideradas cafonas, que eram consideradas horrorosas, hoje estão super em alta, e essas pessoas que a gente dita ali como pessoas que são cool hunters, pessoas que trazem as tendências antes, pessoas descoladas, elas usam esses pontos que um dia já foram cafona e hoje elas brilham na sua autenticidade. E por que isso acontece, Má? Porque a moda, assim como a economia, ela vive de ciclos. Então um negócio que era cafona passa a ser cool, volta a ser cafona. Por quê? Porque a roda da moda, do capitalismo tem que girar, as pessoas têm que fazer venda e aí fica subindo, descendo. Então toda vez que você for pensar em não usar aquilo que, ai, já tá datado, gente, usa. Posso te garantir que não é um item que vai te deixar cafona, é a sua postura que vai te deixar cafona. Eu nem gosto desse termo, mas enfim, ele existe, a gente precisa discutir, né? Então tá, Má, já entendi o que é cafona, já entendi a história, já entendi tudo. Agora me fala, qual que é o verdadeiro segredo de pessoas estilosas? Essas pessoas estilosas, gente, elas não tentam parecer cool. O que elas fazem é investem em repertório cultural. Essas pessoas que gostam de ser diferentes, gostam de ser autênticas, elas pegam e absorvem referências estéticas de todos os lugares. Então elas consomem arte, cinema, música, história, design, e o estilo ele acaba aparecendo como consequência. Então ela vai ali numa mostra de arte, numa mostra de arquitetura, e ela começa a ver referências visuais que ela entra no estilo dela e fala, putz, isso fez muito sentido, você tá entendendo? É saber fazer curadoria, é saber treinar o seu olhar para ter um olhar muito mais otimizado. Porque o estilo, ele acaba aparecendo como uma consequência, e não quando você vai ficar lá performando, comprando mais roupas, comprando mais coisas e nunca se encaixando. Porque quem tem o repertório, gente, entende sobre códigos, né? Arquétipos visuais. E quem tem domínio desses códigos consegue fazer o quê? Quebrar regras. E é exatamente sobre isso que é ser uma pessoa descolada. Quebrar as regras e ser você mesmo. E parando pra pensar, fazendo aqui um recap de todos esses passos que a gente passou aqui no vídeo, vocês entenderam que esse medo de ser cafona é uma coisa muito maior do que só uma roupa, né? Agora ficou muito claro pra todo mundo. Porque o que esse gatilho de ter medo de parecer cafona acaba impactando nas pessoas? Primeiro, as pessoas compram coisas que elas não gostam, só pra tentar ali pertencer. Abandonam coisas que amam porque têm medo de serem julgadas cafonas. Escondem preferências porque elas não querem mostrar que elas são diferentes ali do seu meio social. E sabe o que isso tem de problema muito grande? Isso tudo é tentando evitar o julgamento social. Mas sendo clara comigo, seja sincera nos comentários, você acha mesmo que o julgamento social vai parar de existir só porque você está se moldando como os outros querem? Gente, o julgamento social sempre existiu e sempre vai existir. É uma coisa natural do ser humano. Você julga as pessoas na sua cabeça, eu julgo. Não dá pra parecer aqui a samaritana maravilhosa. Não dá, gente. Todo mundo julga. Então por que colocar o outro com um valor tão grande na sua vida que ele consegue deixar você desapaixonar por coisas que você é apaixonado? Que poder é esse que você tá dando pro outro? Parem de acreditar que o maior erro é não saber o seu estilo pessoal, que eu uso, o que eu uso. Porque o estilo, ele nunca foi sobre o seu gosto, tá? Ele é muito uma linguagem social. O que você verbaliza sobre você sem abrir sua boca. Eu já falei isso trilhões de vezes. Por quê? Porque o seu estilo, ele vai acabar comunicando quem você é, que grupo você pertence, qual é o seu capital cultural. Suas roupas vão falar quem você é. Então por que não colocar a sua personalidade nos seus looks? Chega de estar com medo de parecer cafona, né? Então, gente, talvez a maior pergunta, o centro desse vídeo, não seja como parecer
parecer cool, como ser uma mulher ou um homem descolado, seja por que a gente tem tanto medo de não parecer. Porque no fundo nosso, o medo de ser cafona revela muito sobre quem nós somos. Sabe qual que é o medo que a gente mais tem na nossa vida, que o cafona entra nisso? O medo de não ser aceito, ficar o tempo inteiro provando para as pessoas que você é suficiente. E agora eu quero saber de você. Você já deixou de usar algum item de moda por medo de parecer cafona? Deixe aqui nos comentários. E aí, meus amores, vocês amaram esse vídeo do cafona? Eu tava louca pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu amei trazer pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, dá hype aqui embaixo pra ajudar o canal. Já comenta o que você acha, já põe nos comentários muitos coraçõezinhos, já também se inscreve que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos e claro, também já posto esse vídeo nas suas redes sociais para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Me siga nas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram e TikTok. E quando finalizar esse vídeo, já continua aqui comigo. Temos mais de 790 vídeos inteiramente grátis para você aprender moda comigo. Obrigada por tudo, um beijo, amo vocês e tchau!